Hoje o programa foi gravado e tem um formato um pouco diferente. Foi gravado no Teatro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, com a participação de uma plateia que muito nos honrou. Nós mantivemos os e-mails, telefonemas e gravações dos ouvintes que nos procuram durante a semana. Mas também incluímos as perguntas das pessoas que participaram da gravação. A tendência nesses programas é eu sempre iniciar com uma reflexão sobre um tema recorrente daquilo que as pessoas costumam me pedir muito. E hoje eu resolvi, então, falar um pouco mais sobre a paixão. O que é a paixão? As pessoas têm sempre uma ideia da paixão como um sentimento maior, mais importante, mais relevante do que o amor normal, né? E, na realidade, do meu ponto de vista, o que define a paixão não é essa característica. Na minha cabeça e na minha experiência, já ouvindo tantas histórias de paixão desde o fim dos anos 60, a paixão se caracteriza por um amor de grande afinidade, quer dizer, uma grande afinidade entre duas pessoas, um amor correspondido, um amor recíproco, que não é o usual, porque a maior parte dos amores, das relações amorosas, tem sempre um que ama mais e outro que é mais amado, ou um que ama e o outro nem ama de volta, nem mesmo na forma passiva. Na paixão costuma haver um amor com correspondência, ou pelo menos com a impressão de correspondência. Mas o mais característico da paixão mesmo é que ela vem associada a um enorme medo. E é curioso entender que o amor possa provocar este medo. Tem várias causas deste medo, mas a mais importante é que quando as pessoas vão se integrando e se aproximando e ficando muito íntimas, muito próximas, parece que elas começam a sentir um enorme medo de perder a sua individualidade. E esse medo da perda da individualidade vai criando uma tensão muito forte nas pessoas. Esse medo da perda da individualidade aparece também como medo de que o outro, por medo de perder a individualidade, vai fugir da relação. Então, uma das características da paixão é que a gente está sempre inseguro, com medo. Será que o outro ainda nos quer, ainda nos ama, ainda está topando esse negócio? Então fica um clima de pavor, um clima aflitivo, em que as pessoas ficam muito inseguras, correndo atrás uma da outra, morrendo de medo. Aliás, o que faz o coração bater não é o amor. O coração na paixão bate forte de medo. É só o medo que faz o coração bater. Então, as pessoas sentem um amor de boa qualidade e um enorme medo. As pessoas também pensam que quando este medo diminui, porque nos raros casos em que a paixão se transforma numa boa relação de qualidade mesmo, o medo diminui, a taquicardia diminui, e as pessoas acham que o amor diminuiu também. E na realidade o amor não diminuiu. O que diminuiu foi o medo. Então paixão é amor mais medo. Na medida em que ela vai se resolvendo, o medo diminui e sobra um amor de muito boa qualidade. Essa é a visão que eu tenho da paixão. O início de uma belíssima história de amor. Bom, então vamos começar com um dos e-mails, dos muitos, né, que chegaram ao longo da semana, que é o seguinte. Dr. Gicovati, meu nome é Hildon e moro em São Paulo. Minha esposa tem 40 anos e perdeu o desejo sexual. Diz ela que é devido à menopausa. Gostaria de saber qual a influência da menopausa no desejo sexual da mulher. O desejo desaparece ou apenas diminui por um tempo? Então, na realidade, o que acontece aí é o seguinte, a diminuição da concentração dos hormônios femininos normais, apesar de que está um pouco precoce isso, né? 40 anos não é idade para menopausa, mas existem exceções, existem casos de pessoas que entram em menopausa assim precocemente, mas é a grande exceção. A média das pessoas começa a ter os sintomas de irregularidade menstrual por volta dos 50 anos de idade, e não dos 40. Né? De todo modo, a queda da concentração de estrógenos começa a determinar a dificuldade na ovulação e realmente parece que num primeiro momento diminui um pouco o desejo feminino. Aliás, indiretamente diminui também o desejo masculino. Né? Há alguns autores que acham que o homem é sensível à diminuição do estrógeno feminino e que ele mesmo perde um pouco o desejo pela mulher que não está hormonalmente adequado. Isso seria um restinho dando uma visão talvez ainda meio biológica, meio do mamífero mesmo, não é?
porque nos outros animais a fêmea no cio corresponde ao período em que ela tem uma produção maior de hormônios. Eu não creio que se possa imaginar que neste caso e nesta idade a diminuição relevante do desejo se deva à menopausa. Não é impossível que existam outros motivos que a mulher inclusive está usando a menopausa até como escusa, não é? Pode muito bem ser que haja outros desgastes na relação, que este marido não seja tão bonzinho quanto possa parecer aqui, que ela esteja um pouco enjoada das malcriações dele e outras coisas mais que podem contribuir muito mais intensamente para a diminuição do desejo sexual feminino do que simplesmente a variação hormonal. Atribuir muita coisa aos hormônios é sempre um pouco perigoso. Agora nós temos então a primeira participação aqui da plateia. Da plateia. Seu nome? Olá, doutor. Meu nome é Sônia. A minha dúvida, doutor Flávio, é sobre a culpa que se coloca na psicologia em cima da mãe. Qual a importância da mãe nas mazelas emocionais nossas, no aspecto, não só do benefício, obviamente, que a progenitora tem, mas qual a importância da mãe na construção emocional do ser humano? Então, você sabe que essa é uma pergunta extremamente útil, interessante e muito complicada. E, obviamente, muitas mães realmente sofrem, se preocupam, especialmente quando o resultado, né, daquilo que foi a sua vontade de educar e de agradar não é tão bem sucedido, né? Quando dá certo, parece que é mais fácil de entender. Eu penso o seguinte: historicamente, o papel da mãe foi muito relevante. O papel da mãe e da família como um todo, né? As crianças cresciam e sofriam basicamente nos primeiros anos, principalmente, a influência clara da família, quer dizer, da mãe, do pai, dos irmãos, também dos avós, dos tios. A vida era meio em clã, como é até hoje um pouco em certas regiões de área rural. Com o passar dos últimos anos, quer dizer, a partir dos anos 60 para cá, a influência de outras variáveis sobre a educação vem crescendo muito. As crianças vão para a escola cada vez mais cedo, né? Antigamente iam para a escola por volta dos 6 anos de idade mesmo, no pré-primário. Hoje, a média das crianças, quando pode, vai com o fim de 1 ano e meio aos 2 anos de idade. Então começa a ter influência já de pais e professores, pais de outras crianças, professores. Existem, isso sem falar da influência monumental da mídia, quer dizer, dos meios de comunicação. Os desenhos animados, os programas de televisão, a participação da criança muito mais ativa no ambiente familiar. A criança antigamente contava pouco na família, ela não tinha muita voz. Hoje as crianças mandam em muitas casas a partir dos 3, 4 anos de idade. São chefes de família, pilotos do avião, com 6 anos de idade, o que deve deixá-los extremamente inseguros, porque eles devem achar que os pais são loucos de deixá-los pilotar o avião tão cedo, não é? Eu penso assim, que hoje a família conta muito menos do que contava em termos de educação, e isso a psicologia oficial ainda não registrou e não catalogou adequadamente. Então, a impressão que me dá é que nós estamos mudando muito e não estamos acompanhando seriamente essa mudança. O papel da mãe hoje e do pai e da família é muito menor do que o dos amigos, da televisão. Por exemplo, no caso das drogas, no uso de álcool na adolescência, né? A família não obrigatoriamente interfere nisso. Antigamente, só para você ter uma ideia da mudança, há 15 anos atrás, aos 14 anos de idade, o número de meninas que bebia uma vez por mês era 0,2 ou 0,3%. Hoje, nessa mesma idade, o número de meninas que bebe é de 35%, né? Pelo menos uma vez por mês. Bebe de beber mesmo, de cair. E o número de meninos era 10, 12 vezes maior do que o de meninas. Hoje é exatamente igual. Então, meninos e meninas bebem cada vez mais cedo. Os pais não têm nada a ver com isso. E não é porque os pais bebem mais do que bebiam. Os pais bebem do mesmo jeito. Mas é propaganda, é a influência dos ambientes, dos amigos. A influência da cultura como um todo hoje conta muito mais do que a família, infelizmente.
Só para encerrar o bloco, eu vou ler uma das mensagens que chegaram aqui da plateia. É do Sérgio. Ele faz terapia há uns 10 anos. Há 1 ano passou por uma separação, pressão arterial sofreu alteração para levemente alta e o cardiologista receitou uma medicação para controlar a pressão. Mas o maior problema é a ansiedade, que é a mesma coisa que a terapeuta compartilha dessa mesma sensação dele. O cardiologista agora receitou uma medicação mais forte que ele ainda não tomou, tá? Ele queria saber se o cardiologista aceitou, no caso é o Ocadil. Então, o Ocadil é um tranquilizante. E, portanto, eu não sei qual era a medicação anterior, mas é um tranquilizante que está absolutamente indicado nos casos de ansiedade, especialmente se ele não conseguiu reduzir essa ansiedade e, eventualmente, a própria hipertensão com outro tipo de medicação, beta-bloqueadores ou o que seja. Não é? Então, muitas vezes, o clínico é obrigado a lançar mão, realmente, de algum recurso psicotrópico mesmo, direto, com a finalidade de reduzir a ansiedade. Não é? Agora, a terapia é que tem que evoluir e aos pouquinhos o indivíduo conseguir realmente se equilibrar, se possível, sem esse tipo de recurso. Porque os tranquilizantes, especialmente tranquilizantes diazepínicos, eles não devem ser usados, vamos dizer assim, por tempo indeterminado. Eles podem ser usados esporadicamente, irregularmente. Irregularmente, praticamente todo mundo usa algum tipo, faz uso de algum tipo de psicotrópico, nem que seja o próprio álcool, como estávamos falando. É muito raro que o indivíduo não necessite de nenhum tipo, vamos dizer assim, de ajuda para poder viver num mundo cada vez mais complicado. O mesmo mundo que criou as confusões, criou, felizmente, os tranquilizantes para diminuir um pouquinho a tensão da gente. Bom, agora então nós temos mais uma participação da plateia aqui no Teatro da Livraria Cultura. Olá, doutor. Olá. Meu nome é Fernanda, eu tenho 14 anos e eu passei por um momento difícil na minha vida no passado e recorri ao tratamento psiquiátrico. Estou fazendo uso de medicação. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm um certo receio com respeito aos remédios. Elas se perguntam se serão autênticas, se pensarão do mesmo modo, se continuarão sendo elas mesmas. Eu acho que o remédio foi muito bom para mim, me ajudou. Qual é o remédio que você toma? Eu faço uso de sertralina e risperidona. Sim. E eu acho que tem um efeito benéfico, sim, que mexe nas reações, que algumas prevalecem também com a TCC, terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a moldar e a pessoa, de certo modo, evoluir. Qual era o problema que você tinha, Fernanda? Transtorno obsessivo-compulsivo. Obsessivo-compulsivo. Então, realmente, eu acho que você tem toda a razão. Né? A ideia de qualquer tipo de visão preconceituosa acerca dos trabalhos e dos tratamentos psicológicos é muito equivocada. Eu acho que vale, e isso é uma coisa que eu pessoalmente sempre defendi, desde que eu era bem mocinho e comecei a trabalhar. A ideia de que todos os recursos terapêuticos têm alguma eficácia e devem ser usados sempre, com a finalidade de se atingir os objetivos essenciais, que seja ajudar as pessoas a progredir, ajudar as pessoas a melhorar. Alguns colegas sempre defenderam mais do que tudo pontos de vista, quer dizer, defenderam doutrinas. Eles então tinham a turma dos que eram a favor dos remédios, a turma que era aí, quando eu me formei, era assim, e até hoje é um pouco assim. A turma daqueles que são a favor da psicanálise, a turma daqueles que são a favor, e estava nascendo este grupo aqui no Brasil, dos que eram a favor das terapias comportamentais, não é? A terapia cognitivo-comportamental é uma variante aprimorada das técnicas comportamentais daquela época, e eu pessoalmente sempre trabalhei misturando tudo. Nunca achei que eu tivesse que tomar partido, e estou muito contente de ouvir que você está sendo tratada da forma correta, ou seja, com os medicamentos, com terapia cognitiva ou outro tipo. Na verdade, nenhum terapeuta trabalha com técnica muito fechada, e é assim mesmo que se faz. Quer dizer, o que interessa é o benefício da pessoa, é o crescimento individual, é você ajudar a pessoa a progredir. A técnica, a teoria, isso aqui fica para a gente discutir depois nos congressos. Na prática, tem que ajudar as pessoas a progredir. E a psicologia tem esta finalidade. Aliás,
foi sempre uma das razões pelas quais, desde mocinho, eu posso ter até sofrido algum desgaste, mas sempre achei que psicologia tinha que ser divulgada, tinha que ser trabalhada para público grande, para o público em geral, e essa é outra felicidade que eu tenho de estar podendo fazer este programa aqui na CBN. Então, vamos ler um segundo e-mail enviado durante a semana. Sabrina nos escreveu o seguinte: tenho 40 anos, um casamento de 22 e um filho de 18. Meu marido é um homem bom, fiel, embora sem muitas perspectivas financeiras. O que me faz escrever e me incomoda muito é que ao longo do casamento eu o traí várias vezes, sempre por paixões arrebatadoras. Depois elas acabavam e mesmo me sentindo mal eu retomava o casamento. Agora, mais uma vez, vivo nova paixão, mas à distância, porque ele mora em outro país. Como não tenho contato direto, a culpa é menor, mas eu gostaria de amar meu marido, de envelhecer ao lado dele, só que preciso viver paixões, embora não necessariamente o sexo. Ajude-me e obrigado. Então, na realidade, a impressão que dá é que essa moça fica achando a vida conjugal, né, muito boa, um bom marido, fiel, bonzinho, etc., é muito chata. E é gozado que as pessoas achem assim mesmo, né? Que as pessoas achem o amor um pouco tedioso, né? E eu, de brincadeira, sempre disse que amor parece mesmo uma coisa assim, tipo estação de águas, né? É um lugar onde não acontece nada de muito emocionante, né? As pessoas imaginam e erram, ao meu ver, imaginando que o amor tinha que ser um lugar das grandes emoções. Amor é paz, amor é aconchego, amor é sossego, de certa maneira. E as pessoas ficam esperando que seja aventura, né? Então tem uma grande decepção, porque amor não é aventura, né? Então surgem esses outros envolvimentos, né, de paixões. Paixão quase sempre surge em situações de proibição. Então, a pessoa se apaixona por alguém que não está disponível, não é um parceiro possível. Surge um risco sempre de ser pego, existe um risco de decepções, de abandono, e a paixão, portanto, ela tem uma emoção, né, extraordinária, corresponde àquilo que um sociólogo milanês chamava. Ele chama Francesco Alberoni. Ele escreveu um livro muito bonito que chama Enamoramento e Amor. Um dos primeiros autores a trabalhar a questão do amor no mundo. É um assunto muito pouco estudado, o amor. É gozado, né? Todo mundo sofre, mas trabalhar com a questão do amor é uma raridade em psicologia, a não ser nesses livros mais recentes agora, e mais de tipo autoajuda, de natureza mais comercial do que realmente de grande profundidade. Mas o Alberoni chamava esse estado da paixão de estado extraordinário, um estado de emoção muito grande, não é? E principalmente quando existem esses impedimentos. O impedimento externo sempre faz a coisa mais emocionante ainda, porque como é que nós vamos fazer para resolver o nosso caso? Como é que isso vai evoluir? Será que vai evoluir? Não vai evoluir? Para onde vai? Para onde não vai? Enfim, é um filme de terror, né? É uma história cheia de suspense, é o oposto da calmaria e da estação de águas, que é o casamento calmo, estável e bem-sucedido. Evidentemente que as pessoas pensam que gostam de paz, e todo mundo fala quero paz, quero sossego, mas gostam mesmo de filme de terror, pelo menos para as coisas do amor. Então, essa moça, evidentemente entediada com o seu cotidiano, acaba indo atrás dessas aventuras deste tipo. Na minha cabeça, eu acho que a parte da aventura emocionante, cada um devia procurar na sua vida pessoal, ou profissional, ou com outros interesses, buscando aprender coisas, com cultura, quer dizer, com atividade esportiva, ir atrás de emoções noutro lugar. O amor é paz, é aconchego. Viver o amor como aventura é realmente ter que se apaixonar e, se possível, em situações de proibição o tempo todo. Flávio, nós já temos uma outra pessoa, mas antes eu só queria ver um outro e-mail, só para fechar essa questão de traição do Gustavo, quer dizer, é um recadinho que veio aqui da plateia, que é o seguinte, ele fala o seguinte: e uma aventura amorosa eventual que não prejudica o relacionamento, é traição? Você sabe que já teve uma pergunta parecida com essa num programa anterior, e eu dei uma resposta muito política e muito hábil, que eu respondi para
agradar os homens, as mulheres, os moralistas e os não tão moralistas. E eu diria que na tradição cultural brasileira isso aparece como pecado menor, né? Quando é o homem que tem essa aventurinha, naturalmente. Na tradição masculina machista brasileira, eu não estou defendendo isso. Eu só estou dizendo que assim aparece e é assim que as mulheres mesmo costumam aceitar isso com mais facilidade. Eu digo, e isso sim, eu acho, é que a aventura puramente erótica é sempre muito mais palatável para o parceiro do que uma história de envolvimento sentimental. Né? Quer dizer, a aventura esporádica é uma coisa, um envolvimento sentimental é outra. E envolvimento sentimental é muito mais grave, muito mais doloroso. Né? E a aventura sexual esporádica, na nossa cultura ocidental, latina, machista, os homens, né, costumam fazer isto sem grandes pudores. Pessoalmente, não é aquilo que eu acho. Eu acho que as pessoas deviam dispensar esse tipo de esporte, até porque se não tem envolvimento emocional muito intenso, eu acho meio bobo. E se tem envolvimento emocional muito intenso, aí entra em choque grave com aquilo que é a relação básica e séria de alguém que se compromete num relacionamento estável. Bom, então nós temos a participação de mais uma pessoa na plateia. Você fala seu nome, por favor. Olá, eu sou Josimari, sou médica sanitarista em Londrina, no Paraná, e muito feliz por essa oportunidade. Eu estou absolutamente convencida de que os transtornos mentais são os responsáveis, direto ou indiretamente, por grande parte dos nossos males físicos. Eu gostaria dos físicos, exatamente, seja levando, né, a comportamentos, a hábitos que realmente proporcionam, ocasionam o aparecimento de doenças. Então, eu aqui fico muito contente que você tenha aproveitado a oportunidade de estar em São Paulo para participar do nosso programa, e é bom saber que existe esse interesse. Agora, eu vou lhe dizer, eu tenho uma experiência clínica de grande, são quase 41 anos, trabalho muito, e tenho várias circunstâncias em que eu poderia dizer que há, vamos dizer, influência psicológica sobre doenças físicas, sobre a evolução de doenças físicas, sobre a evolução, inclusive, eu diria, de certas doenças mais graves, né? Tumores, né? Eu tenho a impressão, mas eu não estou tão convencido quanto você, né? Eu acho que nós ainda temos que pesquisar muito. Eu não acho que é uma área que possa ser desconsiderada, né? Ser desprezada. Eu acho que cabe a gente continuar refletindo. Eu, no meio de brincadeira, mas é sério isso para mim, eu falo sempre que eu tenho um caderno de dúvidas, onde tudo que é esquisitice que vai passando na minha frente eu vou escrevendo lá, né? E eu tenho muitas histórias. Um dia, se tivermos a oportunidade de conversar mais, eu lhe conto muitas dessas histórias. Mas eu não tenho ainda como afirmar. Evidentemente, estou excluindo as doenças que já são confirmadamente sob influência do estado emocional, chamadas doenças psicossomáticas, que essas sim, né, de certos tipos de gastrite, úlcera, certos tipos de eczema, doenças da pele, a influência do estado emocional sobre a asma também é indiscutível, sobre hipertensão arterial, etc. Mas aí são coisas já consagradas, né? A influência do estado mental sobre outras doenças, eu acho que ainda falta um pouquinho para a gente poder falar com categoria. Flávio, olha só, aproveitando a pergunta dela, tem duas coisas que nos chegaram aqui que tem um pouquinho a ver com isso. O Jorge nos perguntou aqui na plateia se o estresse pode fazer a pessoa ficar gorda em corpo e espírito e se tratar o estresse conseguiria emagrecer. E o Marco Aurélio queria saber sobre a importância da medicação, se ela é importante ou apenas complementar no processo de emagrecimento. Vamos fechar, então, o bloco com essas duas questões. Tá bem. Então, eu acho o seguinte, que, na realidade,
Sobre a questão do emagrecimento, falta muito também para a gente conhecer direito, né? É um assunto em que a gente patina muitas vezes e onde muitas dificuldades ainda têm que ser resolvidas. Agora, sem dúvida nenhuma, o estado emocional, o estado ansioso, gera uma tendência para comer compulsivamente, né? E a comilança compulsiva é certamente um dos ingredientes da obesidade, né? Se o indivíduo tivesse mais sereno, tivesse um pouco mais competente para gerenciar a forma como ele se alimenta, e ele tivesse condições de esperar realmente a fome aparecer, ter uma relação mais consciente, mais clara com o seu estômago, com a sua fome, não comer por comer, não confundir um buraco de desamparo, de insegurança que possa aparecer na boca do estômago com fome, saber distinguir estas coisas, saber comer devagarinho, enfim, hábitos alimentares corretos, tudo isso seria importante para que a pessoa conseguisse controlar a ingestão dos alimentos. Mas há outras variáveis. Nós vivemos num mundo onde a oferta de comida e de comida duvidosa em termos de qualidade alimentar é muito grande. Cresceu muito também nesses últimos tempos. Não foram só os meios de comunicação que cresceram. Cresceram as fast foods, os lugares de comer em cada esquina. Cresceu a facilidade com que se tem comida pronta em supermercados e número de supermercados. Quer dizer, antigamente comida dava trabalho, tinha que fazer. Hoje compra tudo pronto. E em todo lugar, e em toda esquina. E muita propaganda também de comida de qualidade, vamos dizer, nutricional duvidosa. De modo que é gozado porque nós vivemos numa cultura que estimula loucamente a magreza e oferece todas as oportunidades para a pessoa viver engordando cada vez mais. Bom, então temos mais uma participação da plateia aqui no Teatro da Livraria Cultura. Pode falar. Meu nome é Rodrigo. Há um mês atrás eu tive um amigo que foi assassinado e descobriu-se que o assassino, tudo aconteceu no ambiente do Orkut. Esse amigo meu, ele teve um relacionamento com uma moça e essa moça tinha um ex-namorado que pelo Orkut ficou sabendo do relacionamento desse amigo e friamente descobriu o endereço, tudo pelo Orkut, e foi lá e assassinou. Então, todos os amigos estão muito preocupados porque aparentemente trata-se de uma pessoa muito fria e que depois do ocorrido ainda colocou alguns recados na página da moça, ainda teve digamos assim, tentou se aproveitar da situação para se aproximar dessa pessoa. Então eu pergunto se hoje em dia o Orkut tem esse poder de te expor a essas pessoas. Esse rapaz que cometeu esse crime era um assassino? Ou... Esse rapaz já foi preso? Já foi preso. Sim. É bom saber que ele está preso. Né? Coisas muito curiosas e ainda muito pouco estudadas têm acontecido no universo da internet, no mundo virtual. Né? Certamente o Orkut tem essa característica, um ex-namorado obsessivo, obcecado, ou realmente obstinado, ou mesmo frustrado, rejeitado e, obviamente, não muito saudável emocionalmente, pode, de repente, descobrir que a moça tem um novo namorado, se sentir eventualmente aí, traído ainda que depois dele já não ser mais parte da história, ficar irritado com tudo isso e cometer um homicídio. Coisas muito curiosas têm ocorrido ao longo desses tempos e muitas coisas, inclusive, envolvem áreas que a própria cultura cinematográfica tenha estimulado. Esses homicídios em série, por exemplo, que tem acontecido também nos Estados Unidos com mais frequência do que em outros lugares, alguns tipos que algum aconteceu, inclusive aqui em São Paulo também, são coisas que a gente ainda não sabe como explicar direito. É verdade que o universo virtual
potencializa certos tipos de rancores e ressentimentos, cria condições para que o indivíduo tenha ideias também, não é? Não é por isso que nós vamos abandonar o universo virtual. Como não vamos abandonar a vida nem as ruas, porque existem assaltantes e malucos na rua, não é? É só uma constatação de que todos os desvios que existem na vida real parece que acontecem de forma idêntica no mundo virtual, né? Bom, temos aqui, mandado pela Denise, que está aqui na plateia, é o seguinte: sou separada, tenho 46 anos e percebo um novo fenômeno na paquera. Os homens da minha geração pouco se manifestam em termos de aproximação. Já os homens mais jovens se manifestam mais frequentemente. Será que os homens da geração de 50 anos ou mais estão mais acomodados ou mais temerosos em relação ao amor? Bom, na paquera não se trata propriamente de amor, né? Porque a maior parte das aproximações nas paqueras tem finalidades bastante mais suaves do que essa palavra amor, né? Elas têm pretensão muito mais, às vezes, de natureza erótica e aventuras de momento. Acho que é curioso, porque não é bem essa a experiência daquilo que eu ouço. Eu, na verdade, não tenho experiência direta com esse tipo de acontecimento, é só as histórias que eu fico ouvindo no consultório. O que eu ouço mesmo muito no consultório é que os meninos, bem assim, 16, 17 anos, é que estão muito calminhos com a questão da abordagem das meninas. Eles ficaram meio passivos, eles esperam meio que calmamente serem abordados pelas meninas. Então há um momento em que apesar de que o desejo talvez sexual masculino é basicamente visual e, portanto, a iniciativa deveria advir deste desejo visual, parece que os homens descobriram que eles podem sentir desejo e não se mexer. E esperar que as moças, que mesmo não tendo o desejo visual, tenham que se mexer, porque senão vão ficar realmente sozinhas. Então eu tenho visto no conjunto mulheres se movimentando, e meninas inclusive, se movimentando mais na direção de buscar a aproximação nas paqueras, e os meninos cada vez mais calmos. Os homens de meia idade, 30 e 40 anos, são sempre ainda do tipo paquerador ativo, modelo antigo, né? E os de 50 também, eu imaginava que fossem antigos, de modo que eu estou surpreso com o fato de que eles estão tão calmos assim, né? Na minha experiência, os que estão calmos mesmo são os meninos de 17 anos, 16, 17 anos, que esses resolveram ficar, assim, pousar de meninas, no sentido de esperar que venham. Então vamos ali mais de novo, uma participação da plateia. Olá, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aprendendo tanto sobre psicologia, que é um campo da vida que me fascina muito. Uma pergunta talvez difícil de formular, mas eu vou tentar ser sucinta. Existe alguma maneira, alguma fórmula, algum exercício que a gente possa fazer para descobrir o que está dentro do inconsciente, para saber, não digo nossos erros, mas para descobrir os traumas, para descobrir o que nos... Quando você fala isso, você está pensando em alguma coisa específica, por exemplo, em relação a você? Em relação a mim, talvez, a gordura, a compulsão alimentar, em fases da vida. Não é uma coisa que aconteça comigo sempre. Acho que é a terceira vez que eu engordei. É bem atípico. Eu não fico gorda, eu nunca fui gorda o tempo inteiro. Mas eu digo, não só em relação à compulsão alimentar, porque tem outros fatores atrás, provavelmente, no meu inconsciente. Como que eu resgato isso? Existe alguma fórmula, algum exercício de reflexão, além da leitura, além da terapia, que a gente possa entrar para dentro de nós mesmos e... Entende? É bem Sim. subjetivo isso que eu estou falando. Não, mas deve existir um mecanismo. Eu entendo perfeitamente, mas eu só não sei se existe o mecanismo, né? Na realidade, eu tenho um pouco de dúvida até sobre quanto é que realmente é inconsciente o processo, né? Eu tenho um pouco de dúvida se o inconsciente não está um pouco superdimensionado em termos da sua importância,
Porque eu acho que o fato de existir certa dificuldade da gente mudar certos hábitos e comportamentos, não obrigatoriamente derivam do fato de ter alguma coisa que nos prenda inconscientemente ao passado. É que mudar hábito, mudar qualquer coisa na gente mesmo, é um processo dificílimo. Né? Qualquer mudança é sempre muito, muito difícil. Existe a ideia seguinte: fabricar associações é um instantinho. Fabricar associações é um instantinho, mas para dissociar é um inferno de difícil. Desfazer associações, para falar a verdade, alguns animais, os animais em geral, não conseguem dissociar. A gente consegue dissociar, mas é com muito sacrifício. É muito difícil mudar hábitos simples. Por exemplo, falando em questão alimentar, mastigar com calma, comer devagar, mastigar e engolir primeiro, antes de colocar a porção seguinte na boca, é uma coisa óbvia, porque quanto mais devagar a pessoa come, mais prazer ela sente, porque o prazer não é de encher o tanque, o prazer é justamente enquanto a comida está passeando pela boca. Não é? As pessoas fazem justamente esse tempo de permanência da comida na boca o menor possível. Quando você engole uma barra de chocolate, você está perdendo a oportunidade de curtir o chocolate. Então é uma coisa compulsiva. Agora, é muito difícil mudar. Não é? Fácil falar. E não acho que precisa de nenhum mecanismo inconsciente para justificar esse mau hábito, entendeu? É uma construção de uma associação e que se faz por qualquer bobagem infantil. Se você quiser até um menino meio gordinho, né? Ele pode comer o chocolate meio depressa, até por ter vergonha de estar comendo chocolate, porque que é gordo não pode comer chocolate. Então ele come mais depressa porque ele é gordo, e aí ele acostuma a comer cada vez mais e mais depressa. O dia que ele quiser lamber e ficar, né, brincando com o chocolate na boca, ele vai se sentir incapaz disso, porque já ficou condicionado a comer muito rapidamente. Então, é duro mudar, e é preciso muito esforço, muita paciência, muita obstinação. Todos os recursos terapêuticos são válidos, todas as leituras, todo o esforço pessoal da gente. Agora, ficar chamando só de inconsciente, às vezes é botar sabe? Eu às vezes penso o seguinte, que existem algumas pessoas que botam a culpa sempre nos outros, assim fora. Sempre alguém é o culpado de tudo que acontece para mim. A mãe, inclusive, muitas vezes, né? E depois, quando o indivíduo para de botar a culpa nos que estão fora dele, eles começam a botar a culpa nos que estão para trás dele, que é o tal do inconsciente, entendeu? Que é um fantasma que fica nas costas. Então, ou é a culpa do que está na frente, ou é a culpa do que está atrás. Nunca é ele mesmo que está ciente e tomando conta de si mesmo. Bom, nós temos mais uma participação aqui nesse programa que é gravado, né? Sua participação, pode falar. Como vai, doutor de Kovács? Meu nome é Cláudio Perizag. Eu gostaria de perguntar ao senhor sobre os fenômenos paranormais, entre eles a telepatia, o que o senhor teria a nos colocar? Então, aí eu acho o seguinte, eu pessoalmente acompanhei, quando mocinho, estudante ainda, umas experiências de telepatia que aconteceram por acaso, numa estação de águas, por acaso, numa brincadeira. Isso foi numa estação de águas de verdade mesmo, foi em Minas Gerais, em águas não foi Poços de Caldas, né? E era um dia chuvoso. Dois meninos tinham montado um truque para brincar de telepatia para impressionar as meninas, dois meninos de 17, 18 anos, né? E eles, então, com o truque, eles passavam o código daquilo que um estava pensando falar para o outro. E eles mesmos levaram um susto em algum momento, quando eles começaram a comunicar um com o outro, sem precisar usar o código que eles tinham, eles mesmos combinado de usar. Não é? E aí eu, muito metido também, resolvi fazer umas pesquisas. E eu, então, botei um deles trancado num banheiro do lobby do hotel, e o outro levei ele para longe de lá. Né? E com uma nota tirei uma nota de dinheiro do bolso, falei para ele, transmite para ele o número de série da nota. Né? Que é um número praticamente impossível de ser feito. E fiquei olhando para esse aqui enquanto eu fui até a porta do banheiro do lobby lá, e aí bati na porta e o cara falou o número da nota, o número de série da nota. Para mim é uma experiência única, mas mais do que suficiente para reconhecer a existência. Você sabe que a telepatia já tinha sido registrada pelo Freud. Em alguns trabalhos
O Freud era muito engraçado, porque eu acho que está subentendido mais ou menos assim no trabalho do Freud. Infelizmente, sou obrigado a reconhecer que esse negócio existe. Entendeu? Porque ele usava como exemplo, sabe essa coisa que também muita gente já experimentou, de acordar no meio da noite, né? Minha avó morreu, né? E naquele tempo não tinha o telefone, mas pouco tempo depois chegar a notícia de que a avó realmente havia falecido, exatamente naquela hora em que a pessoa acordou. Esses são fenômenos que só podem ser explicados pela via de uma comunicação extrasensorial, né? Esse mecanismo existe, tem estudos também que mostram que outros fenômenos, tipo interferência da mente sobre bolinhas de roleta, parece que existem, não é? Não é nada disso, é fenômeno absoluto. Não é assim, o indivíduo que manda na bolinha de roleta acerta 36 sobre 36 vezes na roleta. Mas se acertar, como é o caso, 5, 6 vezes sobre 36, ao invés de uma vez sobre 36, já significa óbvia interferência do processo psíquico. Agora, isso aí também está no meu caderno de dúvidas, viu? O que significa o seguinte: existe e não temos a menor ideia de como é que se explica. As pessoas são loucas para explicar rapidinho tudo aquilo que elas percebem. E eu acho que o bacana é você não ter pressa em explicar. Fica com a dúvida só. Tem e não sei por que existe. Agora vamos usar uma das gravações dos nossos ouvintes que deixaram recado na secretária eletrônica ao longo da semana. Doutor Ficovati, meu nome é Nelson, eu falo do Rio de Janeiro. O meu problema é que eu tenho uma convivência já de 14 anos com minha mulher, mas a minha mulher não tem hábito de pagar as contas, deixa as pessoas em falta, e isso aí está causando transtorno entre o casal e me deixa muito mal. Então a questão é que quando a minha mulher, por exemplo, ela percebe que alguém está levando vantagem sobre ela, e ela entende que não deve pagar esta pessoa, não paga, simplesmente abandona. Isso aí já vem também a formação desde a sua mãe, que a sua mãe também, minha sogra, querida sogra, ela também costuma não honrar compromissos, nem conta de água e esgoto, luz e telefone paga em dia. Então eu não me sinto bem com isso, a minha formação é outra, isso causa um transtorno sério. Eu gostaria que apresentasse uma dica, uma solução. Obrigado. Então, eu posso comentar, mas infelizmente, realmente solução ou dica é muito difícil de falar, porque se trata de aqui existem dois modelos, né? Existem as pessoas que realmente não pagam as contas e acham que não têm que pagar, mesmo porque foram enganadas ou porque receberam uma mercadoria não compatível com aquilo que elas encomendaram, não é? E outras usam esse tipo de explicação ou de desculpa para justamente não pagar, né? Parece que no caso aqui que você está falando é a segunda hipótese, quer dizer, ela usa o fato de que possa existir algum problema ou ela arruma uma encrenca para justificar de não pagar, né? Isso parece parte de um comportamento mais egoísta, de uma pessoa que não tem valores e princípios, como aliás é o seu caso, quer dizer, você fica chocado justamente porque os seus princípios são feridos. É evidente que o que mais caracteriza esse tipo de personalidade é a ausência de qualquer tipo de sentimento de culpa. No caso, às vezes, ausência de culpa e mesmo ausência de vergonha. Não é? E, pelo jeito, muitas vezes até não tem muito medo, nem de represália, nem de castigos, nem de coisa nenhuma. Eu penso que você deveria refletir um pouco mais seriamente sobre o conjunto da personalidade da sua esposa e não só sobre este traço da personalidade dela. Essa aqui, chegou aqui, é da plateia, a Gláucia, ela é professora, trabalha com alunos de primeira série, de 6, 7 anos, e vem sentindo uma crescente dificuldade de manter a atenção da classe. As crianças estão agitadas, indisciplinadas e com a sexualidade aguçada, o que prejudica o aprendizado. Ela diz que tenta manter a atenção das crianças, usando o lúdico, atividades diversificadas, mas não tem dado resultado. O resultado disso tudo, que ela fica em dúvida, assim, sabe que não é correto levantar o tom de voz, porém o resultado é que ela chega em casa rouca, estressada e sem conseguir dar uma boa aula. O que fazer?
É muito difícil, muito triste, mas é muito verdadeiro também. As crianças são totalmente hiperativas, elas estão superexcitadas, elas sofrem o impacto de uma cultura, de uma mídia muito estimulante, muito divertida. Certamente o que elas veem na televisão ou mesmo nos videogames faz com que as salas de aula e as coisas que acontecem na escola apareçam super chatas e tediosas, não é? Por comparação, elas não têm a concentração e a atenção necessária, e é difícil que um professor consiga ser mais cativante do que a televisão ou do que os programas que elas estão acostumadas a assistir. Eu fico muito triste ao ouvir isso e não tenho a menor ideia do que falar, porque eu não vejo como isto possa vir a melhorar. Tenho medo até de que possa piorar ainda mais, né? A hiperatividade hoje, sabe, doenças do tipo, desordens da atenção e hiperatividade eram uma raridade no tempo que eu era estudante. Agora não se fala mais em outra coisa senão nisso, porque realmente eu acho que está aumentando o número de pessoas e de crianças, principalmente de crianças que estão de uma inquietação desde o 2º ano de vida que eu nunca tinha visto no passado. Bom, tem um e-mail aqui que nos foi enviado durante a semana, do Carlos Roberto, que é o seguinte. Tive um problema sério de hérnia de disco, fiz 3 operações e estava perdendo os movimentos dos membros inferiores e superiores. Na última operação foram colocadas placas de titânio e deu certo. Os movimentos voltaram e o médico me disse que a recuperação agora é lenta e gradual, com fisioterapia. Voltei a andar na rua com bengala e às vezes fico com medo, entro em pânico e empaco. Meu fisioterapeuta diz que tenho que insistir até ganhar confiança, porque estou inseguro. Já a minha psicóloga diz que estou com síndrome de pânico. Afinal, quem tem razão, o fisioterapeuta ou a psicóloga? Então, eu acho que, de alguma maneira, não há tanto antagonismo entre um diagnóstico e o outro. É só uma questão de nome. Síndrome do pânico é um nome mais pomposo, mas, no fundo, significa a mesma coisa. Medo de perder a firmeza. No caso do pânico, é medo de ter medo. E aqui, o indivíduo, depois que passa por uma dificuldade física mais grave, quer dizer, por uma adversidade, uma limitação física mais severa, ele, na recuperação, ele sempre padece também de medos que podem ser chamados de fóbicos, ou medos eu diria... Chamar de fóbico significaria imaginar que é um medo injusto, indevido. Não é? Mas o medo é indevido numa só. O indivíduo que teve um infarte, que o médico dá alta para ele, e ele está totalmente recuperado do infarte fisicamente, não é? E que ao mesmo tempo ele tem que pegar o carro e ir daqui até Campinas, ou de São Paulo a Campinas, uma estrada boa, 100 quilômetros, dirigindo sozinho no carro. Você vai ver que o indivíduo vai tremer de medo, ele vai ficar inseguro, ele vai ficar pensando assim, e se eu passar mal, e se alguma coisa me acontecer durante a estrada, será que eu estou mesmo tão bem fisicamente quanto o médico afirmou, etc. Quer dizer, é muito difícil a gente recuperar a confiança física, ou a confiança na gente mesmo, depois de uma doença grave, mais severa, que seja uma cirurgia de coluna, que seja vamos dizer, uma cirurgia às vezes de prótese de articulações, cirurgias cardíacas, problemas de infarto e recuperação de derrame e outras doenças. Até o indivíduo realmente ficar forte o suficiente para poder enfrentar, ele padece de dificuldade. Agora, o fisioterapeuta tem razão, porque tem que enfrentar. Tem que ir enfrentando lenta e progressivamente. Não é? O que eu não sei se o indivíduo precisa também fazer aventuras exageradas. As estratégias comportamentais são sempre do tipo que o indivíduo deve fazer uma espécie de hierarquia, quer dizer, montar um projeto e ir enfrentando sucessivos e crescentes obstáculos, até ele recuperar a confiança nele mesmo. Ninguém consegue também ser o super-herói, ou o Batman. E às vezes há necessidade, por exemplo, de recursos medicamentosos que ajudem a diminuir o medo. Quando se fala em síndrome do pânico, se fala sempre na necessidade ou na conveniência de usar também medicação antidepressiva que funciona como tranquilizante para o medo ou para o pânico. Então, muitas vezes, neste processo, nessa hierarquia de obstáculos a serem vencidos, cabe também
além do esforço e do empenho de cada pessoa para se recuperar e recuperar a autoconfiança, cabe também, às vezes, usar ou lançar mão de um recurso farmacológico que facilite, pelo menos no primeiro momento. Este é o encaminhamento das boas soluções para dificuldades deste tipo. O programa de hoje chega ao fim. No Divã do Gikovati tem a produção de Alessandra Dias, Pétria Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos hoje foram de Mauro Lima, Roberto Padilha e no estúdio Osmar Guerreiro. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Muito obrigado e até a próxima. No Divã do Gikovati.